Sejam bem-vindos ao canal Fator Psi, um canal dedicado a livros de psicologia. Deixe seu like e ative as notificações para ser informados de novos conteúdos. Caso deseje adquirir o livro físico, incluímos na descrição o link para que você possa fazê-lo. Saia da sua mente e entre na sua vida. Capítulo 1. O sofrimento humano. Você provavelmente abriu este livro por esta razão. Você está sofrendo e não sabe o que fazer a respeito disso. Talvez você esteja enfrentando uma depressão crônica ou um transtorno de ansiedade. Talvez uma luta contra o abuso de drogas ou álcool venha custando sua vida em sua tentativa fútil de anestesiar sua dor. Talvez um relacionamento esteja desmoronando ou você esteja se perguntando se sua vida importa. Pode ser que você tenha iniciado e interrompido a terapia na tentativa de lidar com sua turbulência interna. Ou talvez você seja um dos milhões que se sentem presos. Não se sente vivo e engajado na vida, mas distante, desanimado, entorpecido ou sobrecarregado. Se você está lutando por algum tempo, você provavelmente se torturou com diferentes formas de questionamento. Por que não sou capaz de superar isso? Por que não consigo me sentir melhor? Por que a vida é tão difícil? Por que a terapia não funcionou? Por que não posso ser uma pessoa normal? Por que não consigo ser feliz? Você pode se sentir de algum modo vitimado por perguntas que parecem não ter respostas prontas. Encurralado por sua própria dor emocional e sua luta com ela, você pode sentir que sua vida está se estreitando ao seu redor. Se você tem lutado uma guerra dentro de sua cabeça, como seria se, em vez de tentar vencer essa guerra, você soubesse uma maneira de sair dela? Isso não significa que a guerra iria parar. Ela pode continuar. Em vez disso, significa que você não tentaria mais viver dentro de uma zona de guerra, com sua sobrevivência psicológica aparentemente dependente do resultado da guerra. E se isso fosse possível? Este livro convida você a analisar sua perspectiva, não apenas sobre o que é a dor psicológica e como ela opera, mas sobre a própria natureza de sua consciência, até mesmo sobre sua identidade, ou seja, sobre quem você considera ser. Nenhum problema é simples demais se parece necessário resolvê-lo. Os conceitos e os métodos que você encontrará aqui podem abalá-lo um pouco. Inicialmente, alguns podem ser difíceis de engolir e até opostos ao que você aprendeu como soluções para seus problemas. Nós temos 3 pedidos para fazer a você. O primeiro é que você concorde em ser persistente e ativamente engajado com o texto. Em alguns momentos pode ser uma viagem turbulenta. Nós pedimos apenas que você persista e realmente tente os métodos que iremos propor. Pode haver algo aqui para você, mas você não saberá ao certo a menos que aprenda e use os conceitos e métodos antes de tentar avaliar seus reais impactos em sua vida. O segundo pedido é que você seja implacavelmente honesto. Nós não pedimos que você acredite no que escrevemos aqui. Pedimos que você olhe diretamente para a sua experiência sem piscar. Use este livro como uma oportunidade para explorar o que realmente é verdade para você. Por enquanto, deixe de lado o que os outros esperam, o que o mundo ao seu redor exige, o que lhe é dito há muito tempo, ou até mesmo o que sua própria mente lhe diz, se contradiz o que sua experiência direta sugere. Já que nós não podemos de fato estar aí enquanto você testa esses métodos, você terá de confiar em sua própria experiência para saber se a abordagem descrita aqui será útil a longo prazo. Há uma crescente base de apoio empírico para os conceitos fundamentais discutidos aqui, e alguns dos métodos, muitos dos quais você pode encontrar neste livro, foram avaliados em estudos laboratoriais. Ver apêndice. Expostos fora de uma relação terapêutica, usando apresentações orais ou escritas dessas ideias e exercícios. Hoje, há evidências científicas suficientes para acreditarmos que este é o momento de divulgar essas ideias e métodos ao público, mas sua experiência é o ponto-chave. Nosso terceiro pedido diz respeito à sua intenção. Pedimos que você tenha a intenção
de que este livro faça alguma diferença em sua vida. Não precisa acreditar que ele fará. Em vez disso, esperamos que você permaneça aberto a essa possibilidade, respondendo sim à seguinte pergunta: enquanto você está aprendendo e testando esses métodos, se você ver em sua real experiência a possibilidade de usá-los para transformar sua vida para melhor, você estará disposto a seguir adiante nessa direção? Se sua resposta é sim, estamos prontos para começar. Caso contrário, lembre-se, seja honesto. Valeria a pena saber quão profunda pode ser sua resistência à mudança e considerar se tal resistência é de seu interesse. Antes de começarmos, achamos que seria bom apresentar algumas informações aos leitores. A Terapia de Aceitação e Compromisso, ACT, faz parte de uma escola de psicologia clínica comprometida em fornecer métodos de tratamentos baseados na ciência. Se você tem uma área de dificuldade significativa e não realizou um curso de terapia bem planejado com um terapeuta comportamental, cognitivo-comportamental ou outro profissional que tenha usado métodos sustentados por pesquisas científicas, busque fazê-lo. Nesse caso, este livro pode ser usado como complemento de um curso de terapia com um terapeuta que entende essa abordagem. Veja o apêndice para sugestões sobre como encontrar tal terapeuta. Uma base crescente de evidências científicas apoia o uso desses métodos em um contexto de psicoterapia. O sofrimento humano é universal. Frequentemente, muitas pessoas que conhecemos parecem ter tudo. Elas parecem felizes e satisfeitas com suas vidas. Você provavelmente já passou pela experiência de caminhar pela rua quando estava tendo um dia ruim, olhar ao redor e pensar: por que não consigo ser feliz como todo mundo à minha volta? Eles não sofrem de dor crônica, ou depressão, ou abuso de substâncias. Eles não sentem como se uma nuvem estivesse sempre pairando sobre suas cabeças. Eles não sofrem como eu sofro. Por que não posso ser como eles? Aqui está o segredo. Eles sofrem assim como você. Todos nós sofremos. Todos os seres humanos, se viverem o suficiente, sentiram ou irão sentir a devastação de perder alguém que amam. Toda e qualquer pessoa já sentiu ou sentirá alguma dor física. Todo mundo já sentiu tristeza, vergonha, ansiedade, medo e perda. Todos nós temos memórias constrangedoras, humilhantes ou vergonhosas. Todos nós carregamos segredos dolorosos escondidos. Nós tendemos a vestir rostos iluminados e felizes, fingindo que está tudo bem e que a vida é tudo de bom, mas ela não é e pode não ser. Ser humano significa experienciar a dor em uma magnitude muito mais intensa do que as outras criaturas do planeta Terra. Se você chutar um cachorro, ele irá ganir e fugir. Se você o chutar regularmente, qualquer sinal de sua chegada ocasionará um comportamento de medo e evitação no cachorro por conta de um processo chamado condicionamento. Mas enquanto você não estiver por perto e próximo de chegar, o cachorro provavelmente não irá sentir ou demonstrar ansiedade significativa. As pessoas são um pouco diferentes. Com apenas 16 meses, ou até antes, os bebês aprendem que, se um objeto tem nome, o nome se refere ao objeto. As relações que os humanos verbais aprendem em uma direção derivam em duas direções. Nos últimos 25 anos, pesquisadores têm tentado demonstrar o mesmo comportamento em outras espécies animais, com um sucesso muito limitado e questionável até agora. Isso fez uma enorme diferença na vida de pessoas em comparação à dos animais. A capacidade da linguagem coloca os seres humanos em uma posição especial. Só o fato de dizer uma palavra invoca o objeto que é nomeado. Experimente guarda-chuva. O que você pensou quando ouviu esta palavra? Tudo bem, essa foi bem inofensiva. Mas considere o que significa se o objeto nomeado fosse assustador. Qualquer coisa que lembrasse seu nome evocaria medo. Seria como se tudo que o cão precisasse para sentir medo não fosse um chute real, mas sim o pensamento de ser chutado. Essa é exatamente a situação na qual você se encontra. Essa é exatamente a situação na qual todos os humanos se encontram em relação à linguagem. Aqui está um exemplo. Tire um momento agora para pensar na coisa mais vergonhosa que você já fez.
Tire um momento para, de fato, fazer isso. O que você acabou de sentir? É bem provável que assim que leu a frase você tenha sentido algum grau de medo ou resistência. Você pode ter ignorado o nosso pedido e lido rapidamente. No entanto, se você fez uma pausa e realmente tentou fazer o que pedimos, provavelmente começou a sentir uma sensação de vergonha enquanto lembrava de uma cena do passado e de suas ações. Entretanto, tudo o que aconteceu aqui foi que você estava olhando para palavras escritas em um papel. Nada mais está à sua frente fora isso. Como as relações que os humanos verbais aprendem em uma direção derivam em duas, elas têm a capacidade de tratar qualquer coisa como um símbolo que represente alguma outra coisa. A etimologia do símbolo significa lançar como o mesmo. E visto que você está reagindo à tinta neste papel simbolicamente, as palavras que você acabou de ler evocaram uma relação sua. Talvez elas até o fizeram lembrar de um evento vergonhoso do seu passado. Para onde você poderia ir a fim de que esse tipo de relação não ocorresse? O cachorro sabe como evitar a dor. Ele evita você e seu pé. Mas como uma pessoa pode evitar a dor se, a qualquer momento, em qualquer lugar, a dor pode ser trazida à mente por qualquer coisa relacionada a ela? A situação é ainda pior. Não só não podemos evitar a dor impedindo situações dolorosas, o método do cachorro, como situações prazerosas também podem evocá-la. Suponha que alguém muito querido tenha morrido recentemente. E hoje você tenha visto um dos pôres do sol mais bonitos que você já viu. No que você pensaria? Se você está gostando deste audiobook, considere apoiar nosso canal para mais conteúdo. Use a chave Pix fatorpsi@gmail.com. Suas doações são essenciais para continuarmos. Agradecemos seu apoio. Para os seres humanos, evitar pistas situacionais para a dor psicológica dificilmente eliminará sentimentos difíceis, pois basta uma indicação arbitrária que evoque as relações verbais corretas para trazê-los à mente. Esse exemplo do pôr do sol demonstra o processo. Um pôr do sol pode evocar uma história verbal. Ele é bonito e gostamos de compartilhar coisas bonitas com os outros. Você não pode compartilhar esse pôr do sol com seu querido amigo, no entanto, lá está você se sentindo triste quando vê algo bonito. O problema é que as pistas que evocam relações verbais podem ser praticamente qualquer coisa. A tinta no papel que formou a palavra vergonha, ou um pôr do sol que fez você lembrar de sua recente perda. Em desespero, os humanos tentam tomar uma ação muito lógica, começam a tentar evitar a dor. Infelizmente, como iremos discutir com mais detalhes ao longo deste livro, alguns métodos de evitação da dor são patológicos em si e por si mesmos. Por exemplo, a dissociação ou o uso ilegal de drogas pode reduzir temporariamente a dor, mas ela voltará mais forte do que nunca e mais danos serão causados. A negação e o entorpecimento reduzirão a dor, mas logo causarão muito mais dor do que levaram. A constante possibilidade de dor psicológica é um fardo desafiador que todos nós temos que enfrentar. É como o elefante na sala que ninguém menciona. Isso não significa que você deve se resignar a passar sua vida sofrendo. Dor e sofrimento são muito diferentes. Acreditamos que há uma maneira de mudar sua relação com a dor para então viver uma vida boa, talvez uma vida ótima, mesmo que sua memória e suas habilidades verbais mantenham a possibilidade da dor a apenas um instante de distância. A abordagem que exploraremos neste livro é proposta pela palavra sofrimento. A raiz principal da palavra sofrimento vem do latim ferre, que significa suportar ou carregar. A palavra em inglês ferre, que significa balsa em português, vem da mesma raiz. O prefixo sof é uma versão de sob, e nesse caso significa de baixo para cima, daqui para frente. Em outras palavras, o sofrimento não envolve apenas ter algo para carregar, também envolve se afastar. A palavra sofrer
Conota a ideia de que existe um fardo que você não está disposto ou não é capaz de carregar, talvez porque pareça pesado demais, injusto demais ou simplesmente além do que você consegue. Essa conotação se refere a mais do que a dor em si. Na verdade, ela oferece uma maneira diferente de lidar com o problema da dor. Exercício. Seu inventário de sofrimento. Nós gostaríamos que você escrevesse uma lista com todos os problemas que são, neste momento, psicologicamente difíceis para você. Use o espaço fornecido à esquerda para isso. Não escreva sobre eventos puramente externos ou situacionais, independentemente de suas reações a eles. Neste livro, iremos focar em como você reage. Alguns dos seus problemas psicológicos estão claramente relacionados a situações específicas. Outros podem não estar. Por exemplo, meu chefe não seria um bom exemplo de um problema difícil que você está vivendo, mas ficar frustrado com meu chefe ou me sentir menosprezado por meu chefe podem ser. A coluna do lado esquerdo pode incluir qualquer um dos pensamentos, sentimentos, memórias, impulsos, sensações corporais, hábitos ou predisposições comportamentais que o afligem, tanto sozinhos quanto em combinação com eventos externos. Não pense demais. Apenas anote o que lhe atormenta e causa dor. Seja honesto, minucioso e crie seu inventário de sofrimento no espaço a seguir. Depois de concluir sua lista, volte e pense há quanto tempo esses itens têm sido um problema para você. Escreva isso também. Coluna da esquerda, problemas dolorosos e difíceis que eu experiencio. Coluna da direita, há quanto tempo isso tem me incomodado. Agora gostaríamos de pedir que você organizasse a lista. Primeiro, retorne a ela e classifique esses itens de acordo com o impacto que eles têm em sua vida. Então, a seguir, anote os mesmos itens, mas em ordem. A ordem deve variar dos itens que causam mais dor e dificuldade em sua vida àqueles que lhe causam menos problemas. Você usará essa lista como guia ao longo de todo o livro. Vamos pedir que você use esta lista como referência para os eventos e problemas que lhe causam dor. Finalmente, no espaço à direita dessa lista, desenhe setas entre os itens que se relacionam. Você saberá que dois itens se relacionam se mudanças em um puderem alterar o outro. Por exemplo, suponha que um dos seus itens é autocrítica e o outro é depressão. Se você acha que os dois estão relacionados, ou seja, quanto mais autocrítico você é, maior a probabilidade de se sentir deprimido ou vice-versa, desenhe uma seta de duas pontas entre autocrítica e depressão. Você poderá perceber que essa área ficará cheia de setas, não tem problema. Não há maneira certa ou errada de fazer isso. Se tudo está relacionado, é importante saber. Se alguns itens se relacionam apenas com alguns outros, essa também é uma informação útil. Quanto mais acima os itens estiverem em sua lista e quanto mais eles se conectarem a outros itens, mais importantes eles se tornarão. Isso pode sugerir uma reclassificação de seus problemas, e você pode descobrir que agora quer combinar alguns itens ou dividi-los em grupos menores. Se esse for o caso, você pode criar sua lista final a seguir, classificada do maior para o menor em ordem de impacto em sua vida. Essa é a sua lista pessoal de sofrimento. Para você, é sobre isso que esse livro se trata. O problema com a dor. A dor psicológica dói, por definição. Mas ela faz mais do que isso. Frequentemente a dor o impede de viver o tipo de vida que você quer viver. Não há dúvidas de que uma pessoa com transtorno de pânico prefere não experienciar o medo extremo, pois ele é muito desagradável. Mas esse desconforto é agravado pelo fato de que o pânico aparentemente atrapalha o ato de viver. Se você tem um transtorno de pânico, pode ter começado a sentir muito medo de se engajar em atividades que normalmente faria por conta do seu medo de entrar em pânico. Pode ser que você não vá mais ao supermercado porque tem medo de ter um ataque de pânico lá. Talvez você fique desconfortável em situações sociais porque não quer que ninguém o veja entrar em pânico. Você cultiva amigos com os quais se sente seguro,
mas depende de seus horários e disponibilidade. Você começa a viver sua vida de modo a acomodar seu problema, e como resultado, ela se torna mais e mais estreita, menos e menos flexível. Vale a pena notar o quanto a dor que sentimos é um foco de nossa atenção, porque parece interferir em outras atividades. Uma maneira de chegar a essa questão central é imaginar quão diferente sua vida seria se sua dor fosse embora. Imagine que alguém balançou uma varinha mágica sobre você e sua dor desapareceu. Imagine que você acordou uma manhã e, de repente, por nenhuma razão, a depressão crônica com a qual você sofreu por todos esses anos, ou a ansiedade, a preocupação, ou qualquer que seja a sua luta, sumiu. O céu clareou e a dor acabou. O que você faria? Essa pergunta não é retórica, nós queremos saber literalmente o que você faria. Sobre o que você gostaria que fosse sua vida? Como a sua luta psicológica atual interferiu em seus problemas e aspirações? Vamos explorar isto no exercício a seguir. Exercício. A dor foi embora. E agora? Gostaríamos que você preenchesse as linhas em branco a seguir, mas primeiro vamos descrever como fazer isso. Pegue um item do seu inventário de sofrimento, pode ser qualquer um, mas pode ser melhor começar por um item que se encontre no topo da sua lista e esteja conectado a outros. Essa é provavelmente uma questão que inibe fortemente a sua vida. Vá em frente e preencha as lacunas com seu problema, mas não o que faria se ele tivesse desaparecido. A dor foi embora. E agora? Se, linha em branco, não fosse um problema tão grande para mim, linha em branco. Se eu não tivesse, linha em branco. Linha em branco. Agora pense sobre o que você faria se a dor subitamente acabasse. O objetivo deste exercício não é pensar sobre o que você gostaria de fazer em um dia no qual seus problemas não estivessem o afetando. A ideia não é celebrar dizendo: minha depressão se foi, eu estou indo para a Disneylândia. O objetivo é pensar mais amplamente sobre como seu curso de vida mudaria se sua luta constante com a dor emocional não fosse mais um problema. Não se preocupe se você acha que ainda não tem um bom controle sobre isso. Vamos trabalhar melhor essas questões mais adiante no livro. Basta seguir seu instinto. Em algum lugar dentro de você há alguma noção de que coisas realmente importam. Concentre-se nelas. Aqui estão 3 exemplos para dar a você uma ideia do que queremos dizer. Se a raiva não fosse um problema tão grande para mim, eu teria relações mais íntimas. Se eu não tivesse tanto estresse, eu trabalharia mais duro em minha carreira e tentaria procurar o emprego com o qual sempre sonhei. Se eu não fosse tão ansioso, eu viajaria e participaria mais ativamente da vida. Agora retorne e preencha as linhas em branco sobre o que você faria caso a dor desaparecesse. Seja honesto consigo mesmo e pense sobre o que realmente quer. Pense sobre o que tem valor para você. Pense sobre o que dá significado à sua vida. Agora vamos fazer isso de novo. Mas vamos usar uma área diferente do sofrimento. Ainda que certamente não houvesse problema algum em realizar esse exercício com todos os itens do seu inventário de sofrimento. Dessa vez, escolha um item que parece afetar uma área diferente da sua vida do que o primeiro que você escolheu. Embora, depois de pensar sobre eles, você possa descobrir que eles não são tão diferentes quanto aparentam ser. Se, linha em branco, não fosse um problema tão grande para mim, linha em branco. Se eu não tivesse, linha em branco, linha em branco. O problema com a dor, revisitado. Você acabou de descobrir que todos os seus problemas fornecem 2 fontes de dor. Não é apenas sua ansiedade, depressão ou preocupação que criam dor. Sua dor também está impedindo que você viva a vida que deseja levar. Há atividades em que você estaria envolvido se não fosse por sua dor e o papel que ela desempenhou em sua vida.
O problema que você escreveu nos exercícios anteriores se refere à dor da presença, problemas que estão presentes que você preferiria que fossem embora. A ansiedade social pode ser um exemplo de dor da presença. A ansiedade que você sente em situações sociais é real e presente no momento em que você a sente. Você pode desejar que ela vá embora. No entanto, ela persiste apesar de seus melhores esforços para derrotá-la. Essa é a dor da presença. As atividades em que você se engajaria se as coisas mudassem representam um tipo diferente de dor. Elas são chamadas de dor da ausência. Como exemplo, considere a mesma pessoa com fobia social citada anteriormente. Talvez essa pessoa realmente valorize se envolver com outras pessoas, mas seu medo a impede de fazer isso de maneira significativa. A conexão com os outros, que é tão desejada, não está lá. Essa é a dor da ausência. Você tem dor em cima de dor, sofrimento em cima de sofrimento. Você não somente precisa lidar com a dor imediata de seus pensamentos, sentimentos e doenças físicas, como também deve lidar com a dor causada pelo fato de que sua dor o impede de viver o tipo de vida que você quer viver. Agora veja se a frase a seguir é verdadeira para você. Geralmente, quanto mais você vive sua vida tentando afastar a dor da presença, mais dor você sente, particularmente em forma de dor da ausência. Lembre-se, pedimos honestidade e transparência sobre sua própria experiência. Mesmo que não pareça lógico que seja assim, olhe e veja se não é verdade. Enquanto você se concentrou mais em livrar-se da dor da presença, você sentiu mais a dor da ausência. Se é isso que está acontecendo com você, pode parecer que a vida está se fechando ao seu redor. Pode parecer que você está em algum tipo de armadilha. Se você tem experimentado esse tipo de sentimento, então este livro é sobre encontrar uma saída. Há uma alternativa para viver, mesmo que esteja preso em uma armadilha. Vivendo uma vida valiosa, uma alternativa. Frequentemente nos apegamos à nossa dor e começamos a julgar nossas vidas com base em como nos sentimos, não no que fazemos. De certa forma, nos tornamos a nossa dor. As respostas que você deu para as 4 questões nos 2 exercícios anteriores contêm as sementes de um outro tipo de vida. Uma vida na qual o que você faz não está conectado à sua dor ou à evitação dela, mas ao tipo de vida que você realmente deseja viver. Este livro não é sobre resolver problemas de maneira tradicional, mas sim de mudar a direção da sua vida para que ela seja mais sobre aquilo que você valoriza. Além disso, a amplificação desnecessária da dor para. Quando isso acontece, os problemas com os quais você tem lutado começam a diminuir. Sua vida começará a se abrir e se tornará mais ampla, mais flexível e mais significativa. Nós pedimos que você permita que a possibilidade de viver uma vida que você valoriza seja sua guia enquanto lê estas páginas e trabalha com os exercícios. Não estamos pedindo que você fuja e leve uma vida diferente neste exato momento. Há muito trabalho a fazer primeiro. Nada disso será fácil, pois as armadilhas que nossas mentes impõem para nós continuarão a ser impostas. Em nosso trabalho com a ACT, desenvolvemos um conjunto de processos que parecem capacitar as pessoas a melhorar suas vidas e desarmar as armadilhas e os becos sem saída. Gradualmente, passo a passo, nós o conduziremos por meio desses processos, em prol de viver uma vida vigorosa, valiosa e significativa. Se você estiver disposto, vamos começar.